Ser chamado pra trabalhar no CM, porra, é tirar bilhete de ouro em Hollywood. Quer vir, vai, bate na tua porta, né? Pá, 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 oferece um papelzinho pronto, contrato pra 5 filmes, fama, fortuna, tudo de bom, né? Porra, imagina holofote pra caramba. Só que esse sucesso de verdade não cai do céu. Muitos dos atores que a gente curte agora nas telas já tiveram que ralar muito pra chegar onde eles chegaram. Eles comeram o pão que o diabo amassou, quase desistiram das carreiras. Mas aí, ainda bem que seguiram na luta, né? O talento foi reconhecido e eles estão aí conquistando milhões na bilheteria. Agora a gente vai dar uma espiadinha no que essa galera já teve que fazer pra pagar as contas. Você vai se surpreender demais com esse vídeo aqui. Enes Trunks, Peter aqui. Quantas vezes eu já não ouvi por aí esse burburinho assim? Quem é esse PTJ? Apareceu do nada, já tá fazendo sucesso? Quem é esse? Sabe de nada, sabe de nada. A estrada foi longa pra eu estar aqui falando com vocês. Eu já toquei em banda, já fui programador, já vendi o almoço pra pagar janta, já vendi sanduíche natural na praia, desisti quando minha salada de fruta tava estragada e eu quis vender de qualquer jeito, mas não consegui. Até mesmo esse canal aqui, o Enerd, ele começou de mansinho e agora a gente tá aí, né, com 13 milhões de inscritos, concorda? A grande verdade, galera, é que sucesso não nasce pronto. Todo mundo tem que batalhar pra chegar em algum lugar, todo mundo pra chegar no objetivo, em algo grande, tem que ter uma trajetória. Se parece que a pessoa caiu de paraquedas no sucesso, é porque não tinha ninguém acompanhando quando os tempos eram piores. Vocês não sabem o que eu passei, né? Não sabem. Isso vale muito, inclusive, em Hollywood. Aliás, em Hollywood, o que mais tem são histórias de gente que levou anos para virar uma estrela. Ninguém aparece na porta da Disney do nada e vira ator ou atriz principal. Não, não é assim. Então vamos dar uma olhada agora no que essa turma teve que fazer antes da fama. Teve ator que você conhece que teve que se virar como barman. Outra foi caixa de supermercado. Teve um que foi até ladrão de carros. Quem foram esses caras? Vamos descobrir agora. Bom, vamos lá, galera. Ela participou de 2 dos filmes de maior bilheteria da história do cinema. Ela estava em Avatar e estava em Vingadores Ultimato. Você já sabe o que eu tô falando, né? Nos 2 filmes, ela tá irreconhecível. Você não consegue ver o rosto dela ali. Bom, consegue, mas não é o dela normal, né? A gente sabe quem é ela agora, né? É a grande Zoe Saldana. Ela é a Gamora no CM e a Neytiri em Avatar. Mas a vida dela poderia ter tomado um rumo completamente diferente se ela tivesse continuado fazendo o que ela queria, ser bailarina. Ela treinou exaustivamente para ser uma bailarina profissional, mas ela acabou mudando de ideia porque achou que ela não teria sucesso. Ao invés disso, ela resolveu atuar. Jamais a gente vai saber como é que teria sido a carreira dela no balé, mas eu duvido que ela repetisse a mesma audiência que ela atingiu nos cinemas. Só duvido, ok? Quem também dançava para ganhar vida era o parceiro dela em Guardiões da Galáxia, Chris Pratt. O Chris Pratt, antes de virar ator, ele fazia um tipo de dança, digamos, diferente. Sim, galera, o Senhor das Estrelas já teve que rebolar o popozão e tirar a roupa em showzinho de boate. Foi uma fase, sossegue esse fogo aí. Calor, né? Chris Pratt, antes da fama, também foi entregador, chapeiro de hambúrguer, limpador de carros e pintor. Se você reparar bem nos filmes dos Guardiões da Galáxia, dá até pra ver que o cara ainda tem, né, o gingado de outros tempos, percebe? Percebe ele dançando? Michelle Pfeiffer, pra mim, né, é a eterna mulher gada DC. Porra, maneiro demais, né, galera? Mas ela também tá no CM, né, no papel da Janet Van Dyne. Antes de finalmente ela conseguir o primeiro papel dela em Hollywood, ela nem tava procurando por isso. Ela fez curso de estenografia pra trabalhar num tribunal, mas acabou trabalhando como caixa de supermercado. Imagina. Tu tá lá fazendo compras, né, passando feijão, 3 kg de alcatra, detergente, ração pra cachorro. E tá ali, a deusa Michelle Pfeiffer, registrando os preços. E fica assim, ó. Eu ia parar, cara. Um dia, a futura atriz se cansou dessa vida e entrou numa escola de atuação. E ao contrário desses exemplos que eu dei aqui, o Mark Ruffalo sempre quis ser ator. Ele sempre quis ser ator. Ele fez curso de teatro, ele entrou para uma companhia de teatro, ele estudou, ele se esforçou e finalmente estreou nos cinemas com o filme Reflexo do Demônio 2. Você já ouviu falar? Nem eu. As coisas melhoraram para o Mark Ruffalo no segundo filme dele. Só que não, né? O filme seguinte do ator foi Reflexo do Demônio 3. E ele era coadjuvante nos 2 filmes. O nome dele nem aparece nos cartazes, os caras ficaram com vergonha. Não bota esse nome não, ninguém conhecia. Ele também fez propaganda de remédio para espinha. Galera, não foi fácil, olha aí. Para pagar as contas e continuar tentando em Hollywood e no teatro, o Mark Ruffalo trabalhou como barman. Exatamente, ele preparava, preparava aquelas biritas lá e servia pra galera. Ouvia papo de pingus, dava conselho pra corno, pra rapaz, que faz, hein? Que faz? Ainda bem que ele não ficou com raiva, né? Se ele ia ficar verde, não sei.
Olha, o ator ficou 10 anos. 10 anos com emprego duplo. Ele fazia cinema e teatro porque ele curtia e trabalhava de barman pra resolver lá os boletos dele, né? E aí, com muito esforço e papéis cada vez melhores, Mark Ruffalo chegou onde ele chegou. Hoje ele é o Hulk no cinema, nem precisa mais trabalhar, né? Quebrou o braço, meteu um atestado lá, não precisa nem mais fazer nada no save. Jon Favreau pode não parecer um nome muito grande na frente das telas. Ele é o Happy Hogan do Sam. Ah, ele é só o chofer lá do Tony Stark. Mas vamos lá, nos bastidores, esse cara é grande. Ele também é diretor e é produtor. E foi ele que deu o pontapé inicial nesse universo compartilhado. Tudo que você tá vendo de hoje, de Marvel, de Sam, tudo que você conhece de Sam, foi ele que fez. O Jon Favreau dirigiu os 2 primeiros filmes do Homem de Ferro. E só não assumiu o 3º filme porque ele estava enrolado. E ele também é produtor executivo de vários filmes do Sam e também da série O Mandaloriano. Ele escreveu vários episódios do Mandaloriano. Aliás, toda aquela primeira temporada badass foi ele que fez de The Mandalorian. Mas nem sempre foi assim. Jon Favreau, ele começou a carreira dele como corretor de uma financeira em Wall Street. Ou seja, o cara tinha tudo para subir no ramo, né? Ficar rico. Só que aquilo não era para ele. Ele desistiu dessa história de mercado financeiro. Pistolou. Chega! O cara tava lá tão louco das ideias que chegou a pensar num emprego completamente diferente. Ele queria se tornar bombeiro. De corretor para bombeiro. Imagina, olha só isso aqui nada. Não aguentar mais isso aqui, agora eu quero ser bombeiro. É isso. Mas ele acabou desistindo de virar bombeiro e entrou para um grupo de comédia improvisada. Dali para virar ator de comédia foi um pulo, né? Mas de todas essas histórias, eu acho que nenhuma supera a do Josh Brolin. O ator que fez o Thanos nos cinemas, ele conheceu o sucesso bem cedo, né? Aos 17 anos, ele trabalhou com Steven Spielberg em Goonies. Mas antes disso, a vida do cara foi barra pesada. Na periferia de Santa Mônica, perto da minha casa na Califórnia, ele fez parte de uma gangue de ruas que roubava carros. Ele já contou numa entrevista que a galera fazia isso pra pagar pelo vício em drogas. O próprio Josh Brolin revelou que ele participou desse assalto, mas nunca foi muito de ficar doidão. Dá pra gente dizer que o sucesso aos 17 anos salvou a vida dele, né? A gente pode falar isso. Da galera que ele fazia parte na adolescência, 19 amigos partiram dessa pra melhor por causa de drogas ou de crimes. O bagulho foi tenso demais, não é uma brincadeira isso. Ironicamente, depois de Goonies, a carreira do Josh Brolin deu uma fundada. Ele conseguia trabalho, ele conseguia se manter em Hollywood, mas o sucesso não se repetia nunca, né? Não acontecia aquele sucesso que ele teve em Goonies. Ele quase conseguiu um papel na série de TV Anjos da Lei. Os produtores ficaram na dúvida entre ele e o Johnny Depp. Olha isso, né? Mas aí o Johnny Depp acabou pegando o papel. Foi dessa época aí que os dois ficaram amigos. Mas é interessante a gente observar que aquele papel fez o Johnny Depp decolar, enquanto o Brolin continuou décadas, sem nenhum grande sucesso. Mas se a gente parar pra pensar, só dele estar vivo, o cara já tava no lucro, né? Eu acho que felizmente quando o cara é bom, a oportunidade aparece de novo. Nunca faltou filme pra fazer, né? Até que em 2014, a Marvel chamou o Josh Brolin pra ser um tal de Thanos. Então sim, as lições que a gente tira dessas histórias são: nunca desiste, nunca desista. Mas também busca possibilidades novas, né? Tá ruim no teu emprego atual? Tá ruim pra você? Você tem um sonho? Você quer sucesso? Quer fama? Batalha, corre atrás. Nenhuma conquista brota da noite pro dia, não existe. Nem aqui e nem em Hollywood. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre com você, numa jornada ao infinito, né? Acho que a gente vai continuar aqui sempre. Eu não sei, será que dá pra ser infinito? Bom, eu vou continuar aqui o tempo que for. Espero muito que você fique comigo nesse canal, inscrito com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!